Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós falaremos da lição 6, quer dizer, estudaremos a lição 6, que tem como título um apelo à obediência, tá? Então, antes de nós darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica online, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, sabendo que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, através dessa revista da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar nos abençoando, todos aqueles que vão estar assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando de todo o mal, dando compreensão, sabedoria, discernimento da Tua Palavra, Senhor, para que possamos ser edificados através dela. Seja conosco, nos abençoa e nos guarda, e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, agradecemos. Tudo isso em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, irmãos, na lição 6, que tem como texto bíblico básico Filipenses capítulo 12, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Então nós vamos ler a partir do 1 e vamos pegar, aliás, na verdade, é sequência, do capítulo 2, do 1 ao 12. Então vamos lá. Versículo 1, começando. Portanto, se há algum confronto entre Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contento ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome que Jesus lhe dobre todo o joelho, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Bom, nós lemos o texto bíblico básico da lição. Agora tem o texto áureo, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Isto está lá em Filipenses 2,15. Temos o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado, mas nós não vamos ler para não levar muito tempo, e vamos partir para os objetivos da lição. Quais são os objetivos da lição? Aqui fala o autor, diz: ao término do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de, primeiro, cultivar uma postura de humilde, rejeitando toda forma de orgulho e vaidade. Segundo, praticar relações de cuidado, considerando as necessidades do próximo. Terceiro, adotar
em sua escolha, atitude e o modo de pensar e agir de Cristo. Aí temos a orientações pedagógicas, que é para o professor, mas aí temos os comentários, que é a palavra introdutória. Segundo o capítulo de Filipenses, se organiza em 3 movimentos complementares. Primeiro, Paulo exorta os crentes à humildade, que forja a unidade. Depois apresenta o exemplo supremo de Jesus, que se aniquilou e foi exaltado, conforme Filipenses 2:5. Aliás, capítulo 2, versículos 5 a 11. Por fim, aplica esse ensino à vida comunitária, destacando a obediência e o serviço de Timóteo e Epafrodito. Em todo o capítulo transparece o contentamento do apóstolo com os irmãos daquela igreja. Então, aqui o autor coloca em destaque o espírito que sustentou Jesus, é que inspira em cada crente o querer e agir conforme a vontade de Deus. Ser cristão é trilhar o caminho da entrega, deixe o orgulho, a compaixão e servir sem vanglória e manter-se fiel, ainda que o olhar do mundo se afaste. Então, nesta lição, o apóstolo Paulo nos conduz ao cerne do Evangelho, aos filipenses e a nós. Ele recorda que a fé não se mede por discurso, mas por atitude, moldadas pelo caráter de Cristo. O apóstolo revela que a verdadeira comunhão se fundamenta no testemunho do Salvador, aquele que, substinto em forma de Deus, se esvaziou, tomando servo por amor, conforme Filipenses 2, versículos 6 e 7. Número 1, temos aí o subtítulo que fala a humildade como fundamento da unidade. Depois de exprimir o contentamento que sentia em relação aos filipenses, Paulo os convida a avançar para um nível mais amplo de comunhão. Ele entende que uma igreja espiritualmente saudável não se edifica apenas em boas intenções, mas em relacionamentos marcados pela submissão mútua e pelo serviço, conforme Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Virtudes que consolidam o vínculo fraterno. Isso aí é o 1.1. Paulo inicia esta exortação reconhecendo que já havia de bom entre os crentes de Filipe, consolo em Cristo, comunhão no Espírito, afeto e compaixão. Contudo, o apóstolo não se incomoda diante dos bons frutos. Ele deseja ver essa conexão íntima ainda mais fortalecida. Ele alcança sua expressão mais excelente. Por isso, pede: contemplai o meu gozo, conforme Filipenses 2, versículo 2. Sua alegria pastoral se consumaria apenas quando os filipenses refletissem as suas relações à disposição e à mente de Cristo Jesus. A simplicidade que escolhe é os cuidados que apacenta. Agora, 1.1.1, que fala sobre a unidade. Apesar das virtudes já presentes nos filipenses, Paulo deseja que a união deles em Cristo Jesus seja plena. Ele os convida a ter o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentir uma mesma coisa. A repetição do advérbio mesmo enfatiza a harmonia que os apóstolos sonhavam ver naquela comunidade, uma sintonia que ultrapassava a concordância humana e o nascer do Espírito. Essa convergência entre corações e propósitos eleva o relacionamento entre os crentes. É um padrão mais alto, refletindo o próprio caráter de Jesus, cuja efeição cura e transforma. Agora falamos da unidade no ponto 1, e agora vamos falar no 1.1.2, que é a humildade. Não é a unidade, mas é a humildade. Paulo adverte o seguinte: nada façais por contento ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo,
não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. Então temos a natureza humana atente à comparação e à busca por destaque, mas a graça convida a um outro caminho, o da entrega serena, que reconhece a virtude alheia e celebra que Deus realiza em cada pessoa. Essa atitude não é servilismo, nem disfarce de modéstia, mas o exercício de generosidade, olhar o próximo com ternura, vencendo o egoísmo pelo exercício da autorrenúncia. Aí tem ali conforme Mateus 16, 24 e Marcos 8, 34. Quando a comunidade age assim, a disputa e a inveja cessam a paz. Ou melhor, cessam e a paz reina, e toda a glória volta ao seu legítimo dono, o Senhor. Agora vamos partir para o ponto 2, que tem como título o exemplo supremo de Cristo. Paulo conclui o apelo e a humildade contra os cintos crentes ao coração do Evangelho. A revelação de Cristo, o homem de Deus, nesse hino cristológico. Ele apresenta uma das mais belas descrições das pessoas de Jesus em todo o Novo Testamento. O Filho unido ao Pai, desde a eternidade, não se aprendeu à sua majestade, mas esvaziou-se assumindo forma de servo, tornando-o obediente até a morte, e morte de cruz. A teologia chama esse movimento de união hipostática, isto é, a encarnação do divino no humano. Nesse texto, o apóstolo mostra que a grandeza do Messias não está em reter poder, mas em doar completamente. E é justamente dessa renúncia de si que emerge sua exaltação. Agora, 2.1. A forma divina. Paulo descreve Cristo como sendo uma forma de Deus, expressão que aponta para a sua plena divindade. Embora possuindo tal natureza, ele não teve usurpação, ser igual a Deus, isto é, não considerou sua condição sobrelevada como algo que devesse apegar-se. Antes escolheu cumprir a maneira absoluta a missão que o levaria a assumir a condição humana e servir. Aí tem 2.2. O esvaziamento voluntário. O apóstolo salienta que Cristo aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e tornando-se servo. O verbo grego utilizado aqui transmite a ideia de renúncia voluntária. Não há de perda da divindade. O Filho Eterno não deixou ser Deus, mas renunciou ao privilégio de sua glória para identificar-se integralmente com a humanidade. Ao assumir a condição de servo, figura socialmente expressada no seu tempo, Jesus revelou que a grandeza genuína se manifesta à autodoação. O ponto mais alto de sua humildade é percebido na encarnação. Fica bem claro, não é reencarnação, é encarnação. O soberano dos céus habitou entre nós, sem aparência de poder, mas cheio de graça e verdade. Aí o autor ainda coloca em destaque aqui o termo grego morphe, indica a essência imutável do ser, e não em harmonia com a ideia teológica contida em homons. Homoousias, palavra usada pelos primeiros concílios da Igreja para afirmar que o Filho é da mesma substância de Pai. Jesus é, portanto, a manifestação visível do Deus invisível e verdadeira revelação do Eterno. Agora, 2.3. A obediência até a cruz. Paulo declara que Cristo humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É impossível medir a profundidade dessa entrega. O Senhor do Universo aceitou a condição humana
e como servo enfrentou julgamento e condenação, como se fosse um criminoso. Sua morte não foi um acidente trágico, mas um ato de total consagração ao Pai. Entre todos os modos de execução, a cruz era mais vergonhoso, reservado aos piores malfeitores. No entanto, foi nesse lugar de desprezo que o amor divino se revelou em sua expressão mais sublime. A tecida do Verbo encarnado, ao ponto de mais baixo da dor, tornou-se o caminho da nossa salvação. Agora vamos partir para o 2.4, que fala a exaltação gloriosa. Após a humilhação, vem a glória. Pelo que também Deus o exaltou supremamente e lhe pediu um nome que é sobre todo nome. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aquele que se auto-esvaziou foi elevado ao mais alto lugar, recebendo do Pai a plena autoridade sobre tudo que existe, conforme lá Mateus 28:18, Efésios 1:20 a 21 e Colossenses 2:10. O nome de Jesus, outrora associado ao servo, sofredor, agora revela Cristo exaltado, revestido de poder e dignidade incomparáveis. É o nome dele que a igreja ora serve e encontra a redenção, conforme João 14:13, Colossenses 3:17 e Atos 4:12. É verdade. Toda a nossa oração, tudo aquilo que a gente faz, é o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele foi um nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado pelo Deus Pai, porque ele morreu na cruz por nós e obedeceu ao Pai. Então, Deus exaltou. A linguagem paulina abrange todo o universo, visível e invisível, e culmina na proclamação final para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, o que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2, versículo 10 e 11. Aquele que foi vilipendiado na cruz é agora reconhecido como soberano em toda a criação. Seu sacrifício converteu vergonha em triunfo, e toda a ordem criada se dobrará diante da sua majestade. Agora o versículo número 3. A obediência e o serviço como estilo de vida. Depois de apresentar Cristo como paradigma supremo da humanidade e entrega, Paulo convida os irmãos de Filipe a se refletirem esse padrão no cotidiano, lembrando que a fé autêntica se anuncia por meio de atitude concreta, independentemente de sua presença, conforme Filipenses 2, 12 a 30. 3.1. A obediência que se mantém na ausência. Mesmo distante, Paulo exorta os filipenses a permanecerem fiéis muito mais agora. Ele sabia que a verdadeira maturidade se revela quando os discípulos se mantêm íntegros, independente da presença do líder. O apóstolo, ao encorajar e operar a salvação com temor e tremor, a expressão que significa levar a fé às últimas consequências, permitindo que a graça produza frutos concretos. Esse temor não é medo, mas referência diante de Deus que realiza um de nós, tanto querer como realizar. A sugestão a Cristo é, portanto, uma resposta serena ao agir divino, uma espiritualidade que se traduz em perseverança, ainda que longe dos olhares humanos. Agora, o 3.2. Serviços que refletem a luz e a alegria. Paulo recorta o exemplo dos israelitas no deserto, que se afastaram da promessa em função às suas muitas queixas e discussões, conforme Êxodo 16, versículo 2 a 8. E Êxodo
Êxodo 17, versículo 2 ao 7, e 1 Coríntios 10, versículo 6 ao 10. Por isso, exorta os seus leitores a fazerem todas as coisas sem murmurações, sem contentas, vivendo com gratidão e disposição na obra do Senhor. O apóstolo os chama a serem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, brilhando como astro em meio a um mundo obscurecido pelo pecado. Assim, os filipenses seriam retentores da palavra da vida, e vivendo de modo que o trabalho de Paulo não tivesse sido em vão, partilhando com ele a alegria de servir e despeito das provações. 3.3 Exemplo de fidelidade no corpo de Cristo. Paulo encerra o capítulo destacando dois companheiros de ministério que encarnam o ideal cristão de obediência e serviço. Quem são? É Timóteo e Epafrodito. Está lá em Filipenses 2, 19 ao 30. Timóteo, a quem chama de filho, representava a confiança e a lealdade de quem doa a si sem buscar interesses próprios. O apóstolo desejava enviá-lo a Filipe como mensageiro e consolador, expressão viva do cuidado pastoral que une o mestre aos discípulos. Epafrodito, por sua vez, é lembrado como irmão e cooperador e companheiro nos combates. Enviado pelos filipenses para auxiliar Paulo, adoeceu gravemente durante a missão, mas permaneceu firme até ser restabelecido. Sua entrega silenciosa e resiliente confortou o apóstolo e deixou à comunidade um testemunho vivo de fé. Ambos encarnam a verdade que a perseverança cristã se realiza não apenas em palavra, mas em dedicação ao reino e no anonimato, na dor e na constância. Bom, chegamos à conclusão. Cada leitura de um escrito paulino amplia não apenas o nosso conhecimento histórico, doutrinário e teológico, mas, sobretudo, fortalece a nossa fé. Em suas cartas, Paulo transmite esperança, encorajamento e todos que deixam alcançar por suas palavras. Nesta lição, aprendemos que a humildade gera unidade. A unidade constitui a obediência e a obediência manifesta no serviço fiel em Cristo. Esses três elementos se completam e revelam o caminho da maturidade cristã. Se já fomos edificados pelos 2 primeiros capítulos da carta aos Filipenses, preparando-nos para o próximo, igualmente repleto de consolo e sabedoria. Então, nós terminamos, mas ainda tem atividade para fixação. Aí tem uma pergunta. Segundo Filipenses 2:2, que está lá escrito: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. Tá? Aí de que forma os crentes podem viver em unidade? Quer dizer, de que forma os crentes podem viver em unidade? Essa é a pergunta. E a resposta qual é? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento em Cristo. Quanto a igreja, ela trabalha, ou ela pratica, melhor dizendo, esse mesmo ânimo, esse mesmo amor, esse mesmo sentimento em Cristo, ela cresce, ela se expande, ela se edifica, ela cresce espiritualmente. É por isso que nós temos que ter o mesmo amor que Cristo teve pela igreja, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento em Cristo. Quer dizer, isso é o que nos traz o crescimento da igreja. A humildade, sermos humildes para trazer unidade. E através da unidade, a igreja vai crescendo espiritualmente e crescendo também
em número e qualidade. Bom, na próxima semana nós vamos ler a lição 7, que fala sobre Paulo, o modelo da vocação cristã. Então, esse foi a lição 6 e nós vamos partir próxima semana para a lição 7. Agora vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula, sabendo que Deus falou aos nossos corações através da sua palavra e que nós precisamos ter humildade, sermos humildes para que haja unidade. Aí você diz assim, é só na igreja? Não, é nos nossos lares, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós possamos estar, nós temos que ser humildes. E aí vai trazer unidade, tanto no serviço, como na escola, na faculdade, e principalmente na igreja. Porque ali nós fomos ter unidade porque fomos ter um só corpo. Um corpo que o Jesus Cristo é o cabeça e nós somos corpos. A gente às vezes não pode ser a mesma coisa do trabalho, embora no trabalho, se nós formos humildes, nós vamos ter unidade, mas não vai ser uma unidade igual à igreja. Por quê? Porque no trabalho muitos não são evangélicos, eles não aceitaram Jesus Cristo, não têm o mesmo espírito. Então, o que acontece? Mas aqueles que têm vão viver em unidade. E assim nós seremos certificados a cada dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa lição, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado, Senhor, nos conceda essa humildade para que possamos ter unidade na Tua casa, na Tua igreja, Pai. Possamos crescer espiritualmente a cada dia, Pai. Abençoe cada membro, cada visitante, cada congregado, abençoe o pastor, abençoe sua esposa, nos guarda e livra de todo o mal, seja conosco nesse dia, essa semana, que seja uma semana frutífera, uma semana abençoada, para que possamos estar aqui de volta, Senhor, na próxima semana, gravando essa aula para redes sociais, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, vidas sintam alegria e paz no coração, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos que cura aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia de cada família, cada lar, livra de toda tristeza, de toda depressão, opressão, do maligno, e dá-nos a liberdade, Pai, e nos abençoa. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir.